Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane, eu sou aqui do time do Entrevista na Live. A gente vai falar do livro Empresas Espiritualizadas, Amor e Propósito na Transformação do Mundo Corporativo. Rodrigo, mostra o livro para a gente. Isso aí. O autor desse livro é o Pedro Ivo Moraes. Ele é sócio proprietário da agência Escola de Prosperidade F. Martins. Ele também da empresa Novo Mundo, que certifica e catalisa empresas espiritualizadas. Ele é publicitário e é músico também. Então vamos falar aí do terceiro capítulo, Empresas Espiritualizadas. E nessa linha, né, ele de tudo que ele vai falar no livro, ele fala que nada é perfeito e que a felicidade é algo pelo outro. E falando nisso, ele traz algumas camadas na organização. E ele também divide em partes todo o pensamento e toda a construção dele, né? Ele fala do cotidiano, ele fala da estratégia e ele fala da essência. E com isso, ele depois permeia alguns ingredientes nessas camadas e nessas partes. E é isso que a gente vai falar aí no nosso sarau de hoje. Então, a gente começa jogando aqui a bola para o Dadá, né, Dadá? Para o Dadá trazer e contribuir para a gente aí, o que é essência numa empresa espiritualizada? Primeiro ponto, né, é a autoinvestigação. Como eu consigo entender essa essência, né? É olhando para dentro, olhando para si, entendendo como a minha empresa foi formada, quais são os objetivos dela, as fortalezas e as fraquezas, qual foi o ideal ali que deu pontapé para essa empresa ser construída, né? Esse sistema ser construído. E aí eu começo a entender um pouco para onde minha empresa caminha, né? E se essa empresa está caminhando para ser espiritualizada, ela deve se preocupar com além daquilo do espaço e do que ela produz, né? Ela tem que ter algo, ela se preocupa com algo bem maior. Então, o primeiro ponto da essência é olhar para o outro, né? Não só como cliente, não só como colaborador, mas como indivíduo, né? Então, eu, enquanto empresa espiritualizada, vou promover meus produtos, vou promover meus serviços, mas o que eu posso impactar a sociedade positivamente, né? O que eu posso ajudar, né, o meu próximo. E aí, essa é a base, né, central da essência dessa empresa, é olhar para o outro. A felicidade da empresa, tanto dos colaboradores, quanto de quem ajudou a construir esse sistema, né, é poder contribuir, né, para uma sociedade melhor. Então, essa basicamente é a essência de uma empresa espiritualizada. Eriquinha, e como que é o cotidiano? Como que é o dia a dia dessa empresa? Então, né, Vi, o livro fala, né, que o cotidiano, o dia a dia, ele está pautado no amor e na fé, né? Então, a gente percebe que, em razão disso, ele traz, assim, umas afirmações que são bem interessantes, né? Por exemplo, a empresa espiritualizada, ela precisa ter o autoconhecimento, né? Porque ela vai trabalhar constantemente mudanças de valores, né? Porque ela precisa ter um objetivo. Então, a capacidade de olhar para dentro, né? Porque uma empresa espiritualizada, ela não tem uma meta, né? A meta dela não existe, ela tem um caminho. Então, ela vai seguir um caminho que é dentro de um propósito, né? Então, eu primeiro conheço a mim, né? Que o olhar de uma empresa espiritualizada é esse. Eu primeiro conheço a mim, depois eu conheço o outro, e assim eu consigo transformar, né? Consigo impactar positivamente o externo, como o Dadá colocou, né? E aí até por isso, né, que ela tem aí essa questão das camadas, né, os níveis que você colocou, que é o conhecimento de si, né, e a consciência interna e o impacto externo. Então, onde eu encontro o porquê das coisas, né, o meu propósito, né, e ele tem que estar alinhado à minha ideia, né, esse é o conhecimento de si. Daí a consciência interna é fluir no meu cotidiano, né, a gestão consciente e a felicidade corporativa, como o Dadá também colocou. E aí esse impacto externo é o relacionamento que eu tenho com o cliente, né, o impacto com o meio ambiente como um todo, a parte que também diz respeito a faturamento e lucratividade, porque logicamente ela é uma empresa espiritualizada, mas ela também tem, né, esse lado
de empresa, que é a parte de faturamento e lucratividade, o relacionamento com os meus pares, né, também, e o impacto no sistema como um todo. Existe até estudos aí que comprovam que a empresa espiritualizada, apesar de ela não estar focada na parte de lucro, ela é altamente lucrativa, porque ela muda todo o contexto, né, toda a rota, quando ela impacta a sociedade como um todo, né? Então, o dia a dia, o cotidiano, ele está bem pautado no amor e fé, e aí ele traz aí esse relacionamento diretamente ligado com um propósito. Tutu, fala pra gente qual que é a estratégia dessa empresa. Vi, a estratégia é buscar a abundância. Então, com a abundância, a gente vai atingir a prosperidade. O autor, no livro, ele vai tratar sobre 2 paradigmas, que é a abundância e que é a escassez. Com a abundância, você atinge a prosperidade, e quando você tem escassez, não. Porque o que é a escassez? A escassez é quando você não tem para todo mundo. A escassez é quando você olha somente para o seu eu individual e não multiplica aquele conhecimento que você tem. Então, você fica preso naquilo. Enquanto na abundância, não. Você tem, você gera, e com isso a empresa só tende a crescer, né? Porque se você aprende algo que te faz bem, você passa para uma outra pessoa e assim vai gerando uma produção maior. E aí, a gente tem que deixar claro que a gente está vivendo um momento da pandemia, e a pandemia acaba dando uma atrapalhada. Mas não vamos falar sobre a questão financeira, sim sobre a questão comportamental. E na questão comportamental, para poder explicar como que funciona essa questão da abundância, da escassez, vou dar um exemplo que o próprio autor trouxe para a gente, que é um funcionário que não vai bem. A empresa estava indo tranquilo, estava tudo fluindo muito bem, do nada, durante um período começou a ter uma queda em questão de tratamento, né? Começou a nota daquele momento baixar, a nota da empresa que tinha sobre o tratamento com as outras pessoas. E aí ele foi tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Estava acontecendo porque uma funcionária não estava indo bem. E com isso ela perdeu o seu propósito, e aí acabou que diminuindo todo o restante, né? Contaminou todo o restante que estava ali, por isso que a equipe acabou tendo um declínio. E aí, a gente também pode pegar um outro exemplo, que é o Steve Jobs e o Bill Gates. Os dois, eles eram o propósito, tanto da Microsoft quanto da Apple, e quando eles saíram, meio que parou aquele propósito, cortou o engajamento, teve aquele corte no engajamento. E depois, quando o Steve Jobs voltou, as coisas da Apple começaram a funcionar normalmente como estava antes, porque ele era o próprio propósito. Bom, então a gente tem aí as 3 partes, né? A essência, que o Dada falou, o cotidiano, que a Érica trouxe para a gente, e a Tutu trouxe aí o resultado, que é a prosperidade, né? Que é a estratégia, o resultado disso, né? Tendo abundância e a prosperidade. Assim, a gente tem os ingredientes que vão permear toda essa empresa espiritualizada. E esses são 4 ingredientes. O primeiro deles que a gente vai falar é o propósito. Rodrigo, fala pra gente do que é o propósito numa empresa espiritualizada. Bom, vamos falar de propósito, né? Dentro do contexto que o autor traz de propósito dentro das empresas, antes eu falar de um pouco que o autor, da linha do autor, acho que eu vou falar um pouco mais do que é o propósito dentro do contexto, né? Até que a gente possa direcionar bem o que a gente quer falar, até pegando já tudo isso que você falou, né, que a gente já conversou aí dentro do bate-papo com o Darlan, com a Érica e com a Tu. O propósito para nós, o que ele é? É o nosso guia, né? O propósito hoje é o nosso guia, que faz com que a gente busque aquilo que desejamos alcançar, né, o que a gente deseja construir, né? E para que tudo isso a gente possa fazer, a gente tem que lembrar e também ser muito, muito claro de um contexto do propósito, é que o propósito, além de a gente busca aquilo que a gente quer e constrói aquele caminho que a gente deseja, dentro desse processo também a gente tem que saber que também existem coisas que eu não quero mais, né? Eu vou deixar de fazer. Então isso também faz parte do nosso propósito, é também deixar para trás algo que já não faz mais o sentido para continuar com a gente. Então, quando a gente fala desse olhar e desse formato, olhando para as empresas, é a mesma coisa para a companhia, né?
Quando a companhia constrói o seu propósito, é o guia dela, né? Ela começa a direcionar isso para dentro da cultura da empresa, para dentro da organização, para o seu desenvolvimento interno, para o seu olhar interno, qual é o seu principal objetivo, né? E se a gente observar hoje o mercado de trabalho, as empresas vêm já se transformando nesse processo já, né? E já faz um bom tempo. E se a gente começa a olhar também para o perfil dos profissionais que estão hoje no mercado, é um perfil que busca muito mais essa questão do propósito, essa nova geração que está muito mais ligada, tem muito mais esse fit aí com a empresa, né? O que ela consegue estar muito mais próxima, o que a empresa traz de interessante para elas, o que a empresa tem de oportunidade, de conceito, de forma de trabalhar, forma de se apresentar no mercado, que atrai bastante esses profissionais para essas empresas, né? Então, o propósito hoje, quando a gente começa a construir o propósito, primeiro, ele está muito vinculado ao nosso negócio, né? Eu tenho que olhar o meu propósito com esse vínculo maior para o meu negócio. E quando a gente fala de negócio e olha para as empresas, muitas empresas hoje têm aquele papel do missão, visão e valores, né? Que não adianta só a gente ter a missão, visão e valores em um formato de quadro, pendurado numa parede, né? Aqueles valores mais estáticos, pré-definidos e moldados, que achando que é tudo isso que a gente consegue ter a característica do meu propósito na empresa, né? Que faz, a partir daquilo, eu saber que eu sou essa empresa e ponto, né? Porque adianta, tem muita gente que tem todo esse processo, divulga em outros materiais também, mas por dentro dela, no interno dela, não pratica esse formato, né? Então, hoje, muitas empresas, e principalmente essas empresas que o mercado cada vez vai estar construindo e vem mostrando esse perfil que esse novo profissional busca, são realmente empresas que internamente conseguem expor tudo isso que ela tem de propósito, tudo que ela busca de forma externa também. E é onde eu começo a trazer muito mais pessoas, né? Quando eu falei que isso já vem de um tempo, esse olhar do propósito, é que a gente for olhar um pouco aqui para o passado, o propósito dentro desse olhar muito maior das empresas olhando para o mercado, olhando para o seu externo, é quando elas começaram a fazer todo o seu trabalho do olhar mais social, né? Quem aqui não participou de algum projeto social da empresa, empresas certificadas socialmente, né? Então, assim, isso já começou a fazer esse trâmite, esse lado aí desse propósito. E a partir de agora, ele é muito maior, né? Ele traz a essência, né, que a gente foi falado, ele traz esse olhar, o ponto principal das atitudes e dos comportamentos da abundância dentro desse processo, e eu começo a direcionar o meu propósito como empresa para ficar muito mais fácil e claro o que eu quero alcançar, né? Bom, falando assim, parece que é muito tranquilo, né? É tudo muito prático, é só ir lá, criar meu propósito, falar que eu estou aqui, realmente seguir, ponto. Mas não é tão simples também isso para as empresas, né? Para a empresa amadurecer o seu propósito e construir que ele possa ter nisso, né? Todo um contexto em relação à sua essência, gera uma dificuldade. E não é tão simples, né? Imagina, eu tenho meu propósito como empresa, dentro do propósito como empresa, eu tenho os executivos ou outras pessoas, os seus colaboradores que conduzem a empresa no dia a dia, mas se as principais pessoas que ajudam a conduzir e direcionar o propósito da empresa não estarem também vinculados, isso começa a gerar um pouco do desgaste, né? Isso começa a gerar um pouco do problema. Eu como empresa, ser totalmente firme no que eu acredito e no que eu construo. Então, por isso eu acho que as empresas precisa ter um guardião para isso, e agora levantando a bandeira e assegurando o papel da área de recursos humanos, eu entendo que é uma área muito importante para esse processo, né? Onde a gente possa aí manter esse vínculo do propósito da empresa em todo o processo que a gente constrói, né?
trazendo esses valores para a companhia, agregando e mostrando para o próprio colaborador qual a sua jornada dentro da empresa. Olha, o propósito da empresa é esse, a nossa jornada é essa, o nosso conceito como empresa, favorecendo para que eu possa também, puxa, realmente o que eu olhei daquela empresa, eu agora aqui dentro verifico que o propósito dele é muito parecido com o meu, né? E essa essência que a gente traz em relação ao contexto colaborador e empresa. E de tudo isso, até para que a gente possa ter um outro ponto do contexto, e é bacana que o autor agora traz esse ponto, ele constrói num contexto, ele constrói 7 etapas importantes para isso, né? Que dessas 7 etapas que ele constrói, ele vem realizar e ajuda a balizar esse trabalho, vamos dizer assim, para que eu possa fortalecer o meu propósito organizacional, que eu posso falar dessa maneira, ele começa a construir do primeiro momento, onde ele coloca aqui o seguinte, todos nós estarmos conectados ao propósito, né? Então, como eu falei anteriormente, não adianta eu, empresa, ter o meu propósito, mas se os demais que fazem parte de uma pessoa física, que são as pessoas jurídicas, não estarem alinhados ao meu propósito. O segundo ponto que ele traz é o fator maior de engajamento, né? E é legal que ele traz um pouco do livro, que quando eu estou muito mais conectado com o propósito da empresa, ali tem um exemplo que 71% dos profissionais nas empresas brasileiras têm um melhor resultado de desempenho e um maior vínculo com a companhia, e de 71% de melhores ações do que empresas que não têm um engajamento maior ligado ao seu propósito. Então, isso mostra que como é importante eu estar presente hoje em um local que faça totalmente sentido o meu propósito com o propósito da empresa, né? E aí ele traz o terceiro ponto, que o terceiro ponto do propósito é ir atrás do seu sonho, né? Que se a gente for ver e pensar no sonho e olhar de propósito, a gente pode dar um exemplo que é o seguinte, vamos falar que o sonho é um horizonte, né? O sonho é um horizonte. Bom, a gente consegue chegar no horizonte? A gente não consegue chegar nunca naquele horizonte, né? Cada vez mais que a gente vai atrás dele, ele vai se distanciando, né? Ele vai ficando mais longe. Poxa, então qual o sentido para isso, então? Bom, o sentido é que é o seguinte, né? Desde que a gente for falar que o propósito é atrás dos nossos sonhos, se os nossos sonhos é um horizonte, poxa, e toda vez que eu vou atrás do horizonte ele se distancia, esse é o sentido do propósito, né? É sempre ir atrás, né? É sempre mostrar que esse caminho que a gente busca, né? Esse caminho do horizonte que a gente quer, é o propósito que está ligado eu de mão dada com a empresa, né? E a empresa totalmente de mão dada comigo. E aí a gente começa a gerar, no olhar do autor, e falando realmente também desse propósito, numa crença, que ela é realmente, que ela transforma o que a gente deseja, né? Então, quando a gente busca aquele processo dentro da companhia, de uma companhia exemplo para o mercado, independente do tamanho que seja a empresa, seja de pequena, médio, grande porte, não interessa, né, do que a gente está discutindo, mas o que importa é o quanto ela me traz essa transformação do que eu desejava, né? O quanto ela me auxilia no meu sonho, naquele horizonte que eu busco, né? E isso ele traz um quinto ponto, que é muito vinculado não só com a empresa, e faz muito ligado ao nosso propósito, que é a nossa evolução constante, né? Enquanto eu busco a minha evolução dentro daquela empresa, isso demonstra que nós estamos cada vez mais ligados ao meu propósito. Quantas vezes a gente não olha, puxa, eu estou tanto tempo na empresa e parece que eu comecei ontem, né? Que é tão bacana o giro que você está ali, às vezes, que você não percebe o tempo que você já correu naquela companhia, né? Isso mostra o quanto o seu propósito está ligado da empresa e está tendo esse vínculo tão importante para aquele momento, né? O sexto ponto que ele coloca, que é o propósito que te traz aquela coragem de voar, né? Então, te encoraja aí para voar, né? Ele coloca num ponto importante que existe também o nosso propósito gaiola, vamos dizer assim, né? Eu tenho um puta propósito, eu acho um propósito bacana, mas no fundo eu fico preso ali nele, né? Não consigo nem para frente nem para trás, fico guardadinho, trancado na minha galinha ali com o meu propósito, ou ponho meu propósito debaixo do braço, olho o propósito da empresa, não me movimento, não me atuo, ou a empresa também tem esse movimento, ela tem um baita de um propósito bacana,
ela não exerce nada para que aquele propósito possa fazer de melhor, né? Ou que ele possa fazer, transformar aquele propósito para evoluir, e aí é onde a gente começa a perceber o ponto que a Tony colocou ali atrás, né? Que você começa a perceber que é o caminho que as empresas buscam, o comportamento qual? O de escassez, né? E aí a gente começa a trabalhar naquele que nada pode, tudo é caro. Tem empresa que gestor não deixava comprar nem post-it, mandava fazer folha de sulfite como post-it. Vocês devem saber. Teve um gestor de vocês que cobravam isso, não cobrava? Então, assim, às vezes, é a escassez que traz esse processo, mas não é culpa da empresa, né? É o comportamento que exerce no pensamento do direcionamento de um único propósito. E, de novo, não existe propósito certo e propósito errado. Existe o propósito, né? E para finalizar esses 7 pontos que ele coloca, que é onde ele finaliza tudo isso, que ele sai desse olhar, e aí a gente for resumir o olhar dessa crença que a gente tem que ter, o olhar desse caminho, que é o mais importante, é entender qual é a nossa felicidade, qual é a felicidade da empresa nesse processo, o que isso gera. E o legal do gerar a felicidade, ele dá um exemplo muito bacana, que é o exemplo de uma pirâmide, né? Que ele coloca dentro dela o prazer como a base de estrutura da pirâmide, né? O meio dessa pirâmide, ele traz o processo de engajamento, né? Então, quer dizer, a partir do momento que tudo isso me gera prazer, automaticamente eu estou migrando para um processo de engajamento junto com a empresa, e a empresa cada vez mais engajada no que ela vem construindo. E aonde eu finalizo o meu topo desse processo, que é o mais importante de tudo, e é onde você reconhece que, vamos falar assim, a cereja do bolo é o significado, né? E aí, quando você olha para tudo isso, o quanto isso significou para você, né? E aí, o significado, para que eu possa resumir um pouco tudo isso, do que a gente falou, e falar de significado, engajamento e prazer, eu trago aqui um ponto que eu acho muito importante, dentro desse olhar do propósito, que é o sentido de tudo isso, né? Quando a gente fala de significado, o significado para você vai te trazer um sentido para todo esse processo, né? Você vai olhar para aquilo e vai reconhecer um processo muito legal que gerou dentro de você, que a gente vai chamar de sentimento, né? Então, o significado te gerou um sentido, que te fez crescer um sentimento enorme de felicidade, onde ele coloca o processo da felicidade, e é onde você reconhece que tudo aquilo está dentro do mesmo propósito, que a sua felicidade nesse propósito é o espelho da felicidade da pessoa jurídica, né? O quanto ela também alcança e atinge isso. Então, acho que dentro do que você me colocou como pergunta, Vi, espero ter respondido aí se faz sentido aí todo o processo, mas é isso que eu vejo para as companhias, para o trabalho que a gente realiza dentro da empresa. Falei da levantar a bandeira porque, por todos nós aqui sermos profissionais da área de RH, o quanto a gente acredita, né, e o quanto a gente apoia esse tipo de trabalho e o quanto a gente trabalha que isso aconteça nas organizações. Acho que é isso. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir a primeira parte do nosso Sarau Empresas Espiritualizadas. Fique atento, vem aí a segunda parte. A gente continua falando sobre propósito, numa reflexão bastante pertinente que vai te ajudar bastante. Tchau!